Caríssimos irmãos e irmãs, um bom dia a todos. Vamos juntos ouvir e refletir a Santa Palavra de Deus. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse: em verdade eu vos digo, o servo não está acima do seu senhor e o mensageiro não é maior que aquele que o enviou. Se sabeis isto e o puserdes em prática, sereis felizes. Eu não falo de vós todos, eu conheço aqueles que escolhi. Mas é preciso que se realize o que está na Escritura. Aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde agora vos digo isto, antes de acontecer, a fim de que, quando acontecer, creais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim. Quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, este Evangelho de São João muito nos é conhecido pela passagem da Quinta-feira Santa, onde nós celebramos o lava-pés. Este ano, diante das situações que nós estamos vivendo de pandemia, não podemos ter este momento em comunidade, né? Com todos reunidos, mas tivemos a oportunidade de vivenciar ou pela TV ou pela rádio que aqui estava funcionando em nossa comunidade, a leitura e a interpretação desta grande mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo. Imaginem bem esta realidade que o Santo Evangelho narra para nós. O judeu, ele tinha a visão de que lavar os pés era um serviço para escravos, né, que nos diz no livro do Levítico. E eram escravos que não fossem judeus, pessoas pagãs de outras nacionalidades, que era dado esses encargos, né, de lavar os pés. Ou seja, pessoas que eles tinham como escória mesmo, sem qualidade, sem nenhum tipo de respeito perante a sociedade judaica. E, no entanto, ali, naquele momento, junto com os discípulos, Jesus faz o gesto do excluído. Jesus faz o gesto do escravo. Ele, mestre, que convivendo ali com os discípulos, mostrou toda a sua realeza e a sua divindade, dá aos discípulos uma lição que imagino eu que naquele momento deixaram os seus discípulos confusos, como até hoje, na sociedade em que vivemos, o nosso Deus deixa a nossa sociedade confusa. O cristianismo é a religião mais impressionante da história da humanidade. O nosso Deus cristão, Jesus Cristo, que é a imagem do Deus visível, é um Deus que se fez servo. É um Deus que se humilhou e ali junto com os seus, lavou os pés, se fez pequeno e ensinou aos discípulos que ali estavam com eles, que se os discípulos que ali estavam e nós que hoje estamos ouvindo esta palavra,
Se nós quisermos sermos felizes, devemos praticar a mesma obra de Jesus. Devemos colocar em prática as mesmas ações de Jesus, ou seja, sermos servos, aquele que serve, principalmente ao irmão mais necessitado, em todas as situações, seja ela material ou espiritual. E Jesus vai nos dizer que aquele que o recebe, recebe o Pai. E quem recebe aquele que anuncia Jesus, também o recebe. E também muito mais, aquele que anuncia Jesus, ele é hoje, na realidade desse tempo em que vivemos, o próprio Cristo, que é palavra viva, que através de nós que fomos batizados, através de nós que fomos catequizados nesta igreja maravilhosa a qual nós pertencemos, através da nossa palavra, do anúncio desta boa nova, Cristo está vivo, sendo levado aos corações. O modelo de Cristo é um modelo perturbador. Perturba os poderosos do mundo, perturba até mesmo nós que somos seus seguidores, porque ele pede de nós uma renúncia de nós mesmos, que só pelo poder e pela ação do Espírito Santo nós podemos alcançar essa plenitude dessa vida nele. Cristo nos convoca, nos chama a sermos imitadores dele. Imitador dos seus gestos, das suas ações, da sua forma de amar, da sua forma de evangelizar. Muito interessante em que todos os momentos, passagens do Santo Evangelho, em que Jesus se deparava com uma situação de pecado, em que a sociedade apedrejava ou discriminava tal pessoa, lembramos aqui da passagem de Maria Madalena, a prostituta, a mulher adúltera, que seria apedrejada em praça pública, ou do cobrador de impostos, Levi. Todas as situações, o Mestre nunca condenou, o Mestre amou. E foi no amor do Mestre que eles se encontraram. E aí a gente se questiona hoje, diante desta realidade de mundo em que nós estamos, por que há tantas pessoas perdidas pelo mundo? Porque no mundo que nós vivemos hoje, há tantas pessoas que não encontraram Cristo. Talvez nós, que somos os anunciadores desta boa nova, não estamos transmitindo Cristo pelo amor. Talvez os nossos olhos, nossas palavras, nossos gestos não tenham mostrado Cristo para as pessoas. Nós precisamos rever a nossa forma de evangelizar, de levar esse Jesus para as pessoas, através do olhar, através do falar, através das nossas ações, principalmente nesse tempo em que nós estamos hoje vivendo. Precisamos levar Jesus ao coração de todas as pessoas. Encerrando assim este momento de reflexão, devemos ao Pai a nossa oração por todos nós, neste momento em que estamos vivendo. Pai Santo, infundir em nós uma fé robusta, forte, uma confiança inabalável. Sabemos, Senhor, que jamais deixas de cumprir vossas promessas, porque és um Deus fiel. Dai-nos, Senhor, olhos para ver na vida
e nos acontecimentos que nos envolvem a realização do teu projeto de salvação. E que, apesar de tantos sinais contrários, possamos compreender que o Senhor continua a salvar o mundo, a salvar cada pessoa, mesmo nesta situação tão conturbada que estamos vivendo. Nós te louvamos e bendizemos, Senhor, por toda a obra realizada na história humana, por toda a revelação em Cristo Jesus, porque és o nosso Deus hoje e sempre. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.